Boa noite. Rafael Rogério já se encontra por ali, já percebi. Hoje aqui presente para fazer uma live depois de tanto tempo com ele. E vamos falar sobre nossas experiências, aprendizados com mudanças, principalmente mudanças de lugar ao qual nós dois estamos passando nos últimos tempos. Rafael recusou o convite. Vai lá de novo, Rafael. Alô, alô. Opa! Boa Fala, noite. meu moço. Boa noite. Tudo bom? Não tá funcionando meu fone pelo jeito aqui. Não tá me escutando? Tô, mas não pelo fone aqui. Vou Ah, colocar tá. um outro fone. Ok. Tava tentando Bluetooth aqui, mas não rolou. Entendi. Vou colocar com fio mesmo. E aí, meu Tá bom. querido, Tá bom. como é que você tá? Tô no vento. Como Eu tá essa costumo brincar, adaptação? eu costumo brincar que eu tô no vento, porque venta bastante por aqui, né? É vento constante, né? Mas é bom, Entendi. é excelente. Mas tô Graças bem, a Deus. estou muito bem, que ainda me adaptando a algumas coisas. Mas você deve estar se adaptando mais do que eu, né? Com certeza. É, eu já conhecia aqui, mas não. Tá melhor agora? Tô ouvindo bem, Tá, tô ouvindo bem. Sim. beleza. Eu já conhecia a região aqui, mas Alto Paraíso de passeio e de morador é bem diferente. E eu tendo essa cara aqui no meio dessa Sim, cidade, todo mundo continua achando que eu ainda continuo sendo turista, né? Por ser pouco conhecido, então sim. é interessante também, uma experiência nova. Aos poucos vou conhecendo galera, o pessoal, as energias também, que são bem bipolares por aqui também, tem muita luz, mas também tem muitos desafios, inclusive energéticos mesmo, falando Sim. nisso, mas estou bem, graças a Deus. Já conhecia, mas agora estou sentindo como é realmente ancorar por aqui. Né? Eu desabilitei ali os comentários porque para não ficar as letrinhas ali em cima de você. E aí depois a gente habilita no momento ali e abre-se para perguntas, algumas coisas assim. O que é que tu achas? Acho bom, tem até a caixinha, né, É, de tem a pergunta aí caixinha. embaixo. Sim. Quem quiser perguntar alguma coisa antes disso, Uhum. também pode mandar por lá. Maravilha. Eu, na verdade, não estou morando em Salvador, Salvador mesmo, né? Estou bem Hum, próximo a Salvador, chamada Ilha de Taparica, né? E a Ilha de Taparica tem dois municípios dentro da ilha. sim. É, que é o município de Vera Cruz, que eu estou morando, e o município de Taparica. E o Uhum. município de Taparica é uma ilha, né? Então, está dentro de uma ilha. Então, sendo uma ilha, o clima é outro, a realidade é outra, aspectos culturais, aspectos espirituais, aspectos diversos, bem diferente de Salvador, que a gente conhece, que a gente ouve falar. Tem muitas coisas bem diferentes. Mas, enfim, é aqui na Baía de Recôncavo, né? Recôncavo Baiano, que são dentro da Baía de Todos os Santos, que é um grande golfo, né? A Baía de Todos os Santos. Hum. E a ilha está ali dentro desse golfo, com várias ilhas. E aqui tem algo muito forte, né? Assim também na parte espiritual, porque tem uma história muito antiga, né? De grandes matriarcas, de grandes aprendizados trazidos pelas matriarcas negras, de colonização africana muito forte. Então tem muitas questões religiosas e culturais muito presentes. Então isso tudo foi bastante um balizador para mim para fazer essa escolha de vir para cá. Mas a gente Interessante. vai conversar aí, a gente vai fazer perguntas mútuas sobre as motivações, os desafios, potencialidades e também tem as bipolaridades, né? Tem tudo.
Sim, Ou com certeza. tripolaridade. É, são muitas infinitas possibilidades, realmente. Mas você, sendo, né, soteropolitano, já tem essa experiência e essa proximidade, assim. Como que é para você voltar? Eu acho que a sua pergunta é essa, né? Tipo, como que é voltar? Não, pode não ser para Salvador, mas dentro das suas raízes, próximo das suas raízes ali, voltar depois de quantos anos? 25, 28? 26 anos. Depois de 26 anos. Sim. Mas e aí? Quem te chamou? Foi a sua ancestralidade? Então, para responder essa pergunta, eu vou trazer um aspecto anterior a isso, que é o que me levou para longe daqui, né? Que Boa. eram aquelas motivações que existiam dentro de mim que, de alguma forma, me levou para longe, para alguns aprendizados, né, que eu fui ter. Eu não tinha essa consciência toda na época que eu fui, lógico, né? Isso fui percebendo Uhum. depois com a caminhada e aí fui aprendendo a lidar com, principalmente, grande parte da arrogância pessoal que eu tinha frente a algumas coisas. Vamos Uhum. começar por aí, tá? As nossas conversas sempre são Importante. assim, né? A gente parte de aspectos muito limitadores, coisas que a gente cria na nossa cabeça e depois a gente vai evoluindo aí para alguns aprendizados, né? Então, se eu pegar a minha infância, ela praticamente os meus pais, a origem dos meus pais é dessa região do Recôncavo, né? Não propriamente da ilha de Itaparica, onde eu estou, mas da redondeza, de outras ilhas aqui dentro da Baía de Todos os Santos. Então, quer dizer, eu posso dizer com quase com 100% de certeza que minha ancestralidade está aqui, né? Muito presente nessa região. A história dos meus ancestrais, né? Dos meus avós, tataravós e etc. Está Uhum. por aqui. Mas eu não tinha essa consciência toda, né? Então, o que eu tinha era bastante críticas, bastante julgamentos frente às questões que eu vivia aqui em Salvador, principalmente onde eu morava na época, isso até 94, 94, 95. Então, quais eram as minhas críticas? Claro que hoje eu encaro perfeitamente como sendo uma grande arrogância, que é aquele julgamento de achar que não, isso aqui não é mais para mim, isso aqui não me serve, por que que isso está errado, por que que isso é assim, por que que isso é assado, isso aqui podia ser melhor. Aí eu olhava para outros horizontes bem distantes e dizia, pô, olha lá como está melhor. Ali eu vou aprender mais, ali eu vou buscar mais, e assim, isso eram as motivações que vinham bem intrinsecamente dentro de mim, né? Arrogância, né? Vamos dizer assim. Eu chamo assim, eu vejo dessa forma hoje, Sim. né? Naquela época, muito tranquilamente, respeito aquele menino lá, né, de 23, 24 anos, e olho para ele e respeito perfeitamente o aprendizado e a caminhada dele. E olho perfeitamente, é isso, faz parte, né, do processo. Então, esse afastamento meu daqui, ele se deu muito numa busca que, depois de muitos anos, quando iniciei mais profundamente no autoconhecimento, fui perceber que era minha necessidade também de aprendizados mesmo, sair mesmo, navegar em outros mares, para lidar um pouco com aqueles limitadores que tinha dentro de mim, que eu tinha dificuldade de olhar, de perceber, e indo para outros mares, outras realidades, eu fui lidando e, vamos dizer assim, enxergando mais isso em mim. Então, uma vez que isso, de alguma forma, né? Claro que aqui só se a gente fizesse uma live de uma semana, mas aí eu acompanho, eu digo porque aconselho as pessoas aí que estão nos acompanhando, pega as outras lives que a gente já fez aí, que está falando grande parte dessa caminhada de aprendizados, né? Hum. Que vai tocar nesse tema que nós dois trabalhamos aí, você muito mais atualmente, que é com a nossa masculinidade, o nosso desenvolvimento como homem, as nossas questões pessoais, né? E aí lá nas lives tem muito subsídio sobre isso. Mas uma vez que eu consegui dar alguns passos, vamos dizer assim, e observar coisas que antes eu não conseguia, é, as respostas já não estavam mais lá, né? Vamos dizer, algumas coisas já não davam mais subsídios para essa nova etapa, esse novo homem, esse novo Hildebrando que apontou, né? E aí, claro, veio aquele chamado, né? Algo que acontece, né, com a gente, a gente não sabe explicar bem às vezes, mas vem aquela vozinha, né?
tá na hora do senhor botar os pés lá naquele lugar que eu chamo de horizonte, sabe? E rever, mas agora de uma nova forma, com uma nova abertura, aberto mesmo para perceber e aprender algumas coisas aí diferentes que você antes não conseguia. Então, aqui se abriu, vou dizer assim, muito mais para esse processo meu dessa etapa agora, para me trazer respostas, do que eu continuando lá no Rio Grande do Sul, na medida que lá já estava, vamos dizer assim, de alguma forma em stand-by, vamos dizer assim, opa, não. Agora está na hora do senhor exercitar um desapego, né? Um desapego, para poder dar o próximo passo. Então, respondendo a tua pergunta, foi um pouco longa a resposta, né? Não tem fórmula para falar de algo sobre as profundezas, né? Entendo, E aí, irmão. agora você, né? Agora me responde, na mesma pergunta, fala sobre ti, São Paulo, depois Piedade, Piedade voltou para São Paulo agora indo para aí, como é que é esse processo? Fala aí agora É, sobre você, hein? eu tive ainda uma parada em Mariporã também, por uma pequena temporada de 3, 4 meses também, na chácara que é da família também, foi deixada pelo meu avô, e foi nesse estudo ancestral que rolou bastante também, que aí depois eu voltei para São Paulo, para nutrir uma outra parte da família, mais do lado da minha mãe mesmo, e aí depois chegou um momento onde eu falei, não, tá na hora de outro voo mesmo, e já estava, né, desde novembro, observando se era para vir para Alto Paraíso, aí rolaram aí algumas demandas ainda em São Paulo, e eu falei, tá bom, vou esperar o momento certo, e aí tinha me dado até o carnaval desse ano, e aí as coisas foram se alinhando, as decisões foram rolando, apareceu até uma oportunidade de ir para Minas também, mas Alto Paraíso falou mais alto. Já existia essa vontade há um bom tempo, mas aqui eu sinto que foi um lugar onde eu consegui ter uma grande mudança, sabe, Hilder? Aqui foi um lugar onde eu fiz realmente, tive um turning point mesmo muito palpável, assim, nas minhas buscas. Eu considero que comecei aí a ter vislumbres sobre a espiritualidade, sobre o meu autodesenvolvimento com 22, e aí com 24, 25 mais ou menos, que eu fiz a minha primeira chegada por aqui, minha vida mudou, assim. E aí, sempre que pude vir aqui, umas 7, 8 vezes, maioria das vezes ainda em retiros espirituais, e depois comecei a explorar um pouco mais, e aí eu falei, não, tem alguma coisa aqui ainda que eu preciso trocar, né? Vivenciar, entender, e aqui é um chão de cristal, né? Uma placa de cristal de quartzo do planeta, e é muito intenso aqui. As emoções ficam mais intensas, as nossas vontades ficam mais intensas, as nossas sombras afloram também com mais força para ficar frente a frente com os nossos desafios também. E começou assim, né? Quando eu tinha lá esses 24, 25 anos, foi esfregada na minha cara as minhas cagadas daquele momento. Então, eu considero o Alto Paraíso uma grande academia, né? Tipo, para você que gosta de autoconhecimento e quem pode tirar um tempo, mesmo que seja para fazer um retiro durante algum período aqui, não precisa ainda se jogar como eu para passar uma temporada ainda sem saber quanto tempo isso vai durar, se quem sabe conforme for até morar para sempre, mas estou aberto a o que a vida me mostra, e sou nômade, né? Me considero um nômade, posso estar em qualquer lugar, trabalhar de qualquer lugar online. Mas tem sido muito forte, assim, principalmente esse lugar do libriano que gosta de se sentir aceito, de ser, tipo, político e querer, tipo, abraçar todo mundo e falar, e aí, família, da busca do autoconhecimento, da espiritualidade, e, tipo, não, não é assim. Não é todo lugar que busca espiritualidade, autoconhecimento, que olha, né? Eu não sei se eu tenho uma cara também muito estereotipada do opressor, assim, que
foi durante a história do Brasil, mas que foi e é um grande respeito de saber lidar e chegar, saber chegar, sabe? Com cuidado e às vezes não ser bem acolhido, e é duro isso para um libriano que não gosta de não ser acolhido. E, e eu vejo também uma questão, entrando no ponto de masculinidade, desde que eu cheguei aqui, numa das conversas que tive, um ponto foi: o ser humano há muitos e muitos anos briga por terra. E isso é uma questão muito do nosso animal, né? De ficar mijando no poste, de aqui é a minha área, aqui eu comando e tudo mais, aqui é do meu jeito. E isso vem sendo o meu estudo da minha masculinidade em si, de entender mesmo até o que vale a pena dessa luta territorial, de ser ou não ser acolhido, entendendo os meus limites e buscando entender os limites dos outros, e essa grande administração dos nossos egos, né? Entendendo os nossos egos, e a mente coletiva local. A mente coletiva local numa cidade pequena, que tem todo esse contexto espiritualista, com essa potência energética dos cristais aqui, e com um paradigma totalmente diferente da busca paulistana da cidade que sou nascido, e lidar com essas mentes coletivas e o machismo também que existe em determinadas áreas do planeta, né? Assim como já tive a oportunidade de ir no Rio Grande do Sul e eu fui ameaçado de morte porque eu cumprimentei as mulheres dentro de um recinto. E fui na cara falando: não, toma cuidado que você pode morrer por causa disso. Eu falei: ui, aqui é diferente, aqui é mais velado. Parece que pode, mas no fundo, tem que tomar um bom cuidado também para saber onde pisa, que essa liberdade, ela também se confunde muito com libertinagem, e quem tem a liberdade, quem tem a libertinagem, e o que é o que dentro de todo esse contexto do homem também, do território. Sim, legal, legal. E aí toca em questões bem interessantes aí, bem profundas mesmo. Tem um assunto que me veio bastante forte nessa mudança para cá. Apesar de estar próximo de Salvador, eu não tinha uma noção exata das questões culturais, religiosas, né, espirituais que tinha aqui na ilha. Até pela ignorância mesmo, por falta de desconexão, vamos dizer assim, né, das minhas origens ou da ancestralidade mesmo que permeava a minha história. Mas uma das coisas que vem muito forte é esse aspecto que, até conversando com uma pessoa que já tem uma longa história de morando aqui, é uma das coisas que ela me colocou, foi bem interessante, disse: Hildebrand, perceba que você vai entrar no lugar em que as questões emocionais elas são startadas de uma forma gigantesca, onde de repente a pessoa está calma e de repente a pessoa está nervosa. Onde você, às vezes, está claro para você a resposta, de repente está obscuro, está enevoado, aquilo tudo. Então, esse aspecto pode gerar um conflito, gerar uma confusão, e etc. E eu não estou dizendo só para você, mas perceba, observe. Observe como as coisas acontecem, como gira. E aí, eu costumeiramente estou viajando, né, daqui até Salvador, que leva 35 ou 40 minutos de barco. E nessa viagem eu já acompanho perfeitamente e fui sentindo, né, esses aspectos em mim também. Porque aí eu via algumas questões que eram questões daquele passado, em que eu tinha um julgamento assim, assado sobre as coisas, reverberando de novo dentro de mim. E eu tocando naquela situação. É como se eu olhasse a realidade de novo, percebendo em detalhes agora, porém com uma visão, uma vivência, uma experiência diferente para olhar para aquilo. Isso quer dizer que eu estou mais calmo, estou paciente em tudo? Não. Não quer dizer isso, entende? Porque aí agora também estou olhando para mim mesmo, para dentro de mim, porque aquilo que eu consigo ver é aquilo que eu consigo também perceber em mim. E aí se reverbera, né?
Então, essa bipolaridade, esses aspectos conflituosos que vêm, né? Então, tá claro para mim. Eles se revelam e resvalam dentro de mim. E isso que se torna algo muito desafiador, né? O tempo inteiro. E tem sido um aprendizado. Tem sido um grande aprendizado, né? Porque aí, realmente, aquilo que estava nos últimos anos, eu estava morando num sítio de quase 2 hectares, sozinho, eu, os cachorros e os gatos, né? E indo numa cidadezinha de 5 mil habitantes, indo de vez em quando lá no centro para fazer compra no mercado, de vez em quando ia em Porto Alegre, que é um centro maior, ia lá e interagia pouco, assim com muita gente. Então aqui em 2 meses, que eu cheguei em 12 de dezembro, né? Então aí eu vim morar mesmo aqui, acho que foi ali antes do final do ano. Então pode-se dizer que tem um mês e alguns dias. É como se eu tivesse vivido já aí um ano de realidades bem, de aspectos, de olhando para dentro de mim, mas ao mesmo tempo percebendo a realidade fora que aquela que me formou, aquela que eu vi, aquela que eu vivenciei, que eu experienciei muitas situações. Então, isso é novo. Isso é extremamente novo para mim. E ainda nem fui visitar nem, nada daquilo que vai ser um dos grandes desafios esse ano, né? Que é visitar alguns centros, alguns lugares espiritualistas aqui, nós estamos falando de centros que têm 250 anos, 300 anos, histórias muito antigas, e que é uma dos meus, vamos dizer assim, as minhas referências, assim, no trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, né? Então, se eu pegar o Caminhos da Mata, que é o trabalho que eu fiz todo o ano passado e o ano retrasado, é um processo de trabalhar esse vínculo com a natureza, mas essa natureza que está dentro de nós em conexão com essa natureza que a gente chama que é aquilo que está fora. E aqui está as bases desse conhecimento, desse método em si de conexão, dessa vivência. Então, quer dizer, eu vou aprender algo, né? Eu vou aprender totalmente diferente algumas coisas. Então, essa também vai ser uma grande vivência para mim. E eu estou, vamos dizer assim, não ansioso, mas estou aberto, é o que eu sempre digo, né? Eu tenho escrito bastante isso, quer dizer, eu digo assim, a espiritualidade, eu estou pronto para o desafio que for necessário e que estou como aprendiz, né? E sim, eu vou me deparar ainda com resquícios, né, de coisas do passado, que com certeza, afinal, né, não somos santos, né? A gente tem os nossos desvios e os nossos desafios, então, bem-vindo. Eu sempre digo para mim mesmo, bem-vindo, Senhor Hildebrando. Bem-vindo para se olhar, né, nesse espelho da vida que você vai experienciar aí. E aí, com certeza, também você deve estar, né, como você relatou, olhando para aspectos assim, né? Porque quando a gente olha assim, alto paraíso, parece até que está lá um monte de santos, todo mundo de branco, iluminado, Jesus está lá no alto da cabeça, assim, iluminado. Parece uma coisa. Mas a gente sabe que é um processo, né? É um processo. Sim, é um processo, mas acho que esse processo, Hilde, de lidar com isso tudo que você falou e hoje estar aqui e a gente olhar também. Eu tive uma saída de São Paulo, uma primeira saída com aqueles 22 anos, meio que naquela mesma questão, puta, aqui não tem mais nada, já tô meio, não, não é isso que eu quero, já vi o que eu tinha para ver aqui, o mundo é grande demais, me taquei para a Itália para ver o mundo por um outro ponto de vista. Cheguei lá e vi que eu não entendia nada e foi bom. Depois, quando eu voltei, eu já olhei para São Paulo muito diferente. E você, 26 anos depois, olhar para isso tudo com certeza deve ser muito diferente. Mas que a gente com nessa caminhada, nessa busca de autoconhecimento e trabalhar com isso, inclusive, né? Eu gosto de trabalhar com isso porque eu sempre vejo um universo na minha frente também, observando um outro universo e são reflexos e sempre que a gente fala primeiro para a gente mesmo e a gente também atrai pessoas que têm muito a nos dizer sobre a nossa própria, os nossos próprios desafios, assim, e se observar os incômodos do ego, observar o meu ego libriano quer ser aceito,
no fundo, ele não tem que ser aceito. No fundo, ninguém tem que gostar de mim, eu não tenho que gostar de ninguém, mas é esse auto-observador de mim mesmo, de me reeducar e principalmente fazer o que tem que ser feito, independente se o meu ego gosta ou não gosta. Essa é a maior liberdade que eu entendo, é você fazer o que você ter coragem para fazer o que tem que ser feito sem você querer. E é o que isso te realmente lapida o nosso ego, rasga o nosso ego, faz com que a gente olhe para a gente mesmo sem muita dosinha e ficar se bajulando muito, achando que você é muito reizinho, muito isso, muito aquilo, que as coisas têm que ser do seu jeito. Não tem que ser nada do meu jeito, tem que ser para a evolução do todo. E existe, né, o próprio ego do ego, o ego espiritualista de que acha que sabe alguma coisa que no fundo é entre o que a gente sabe, o que a gente é, o que a gente consegue ser em prática, estudando e vivenciando, esse lapidar, essa busca e lidar com essa mente coletiva, lidar com perigo até, lidar com o perigo muitas vezes de olhar e olharem para você e falar: eu posso acabar com a sua vida em X segundos, porque o seu ego não foi perante a mente coletiva daqui o que é o padrão moral local que tem que se adequar. Senão você morre. E você não tem que gostar, você tem que vivenciar. E o que aquele lugar tem para te ensinar? O que você acha que sabe da vida? Alguma É coisa isso. te atraiu, né? Alguma coisa te atraiu ali para você fazer com que aquele local seja o reflexo para você sair da sua zona de conforto, teu desapego seja material, você teve que desapegar de um lugar onde você estava construindo há um grande tempo ali, que é incrível, o Sítio Peregum, inclusive, e aí depois todo o contexto, né, de tanto tempo trabalhando isso tudo, e eu também, pessoas, família, zona de conforto, São Paulo, por mais que seja barulhento, bagunça, não sei o que, eu sei lidar com aquilo. Qual que é o silêncio do que o meu ego também está precisando aprender de verdade? As araras passando em cima da minha cabeça, o que as araras querem dizer, qual que é a energia das coisas, um, um, não se sentir aceito. Agora tem aquela coisa, numa cidade turística, você tem lugares onde você fala, então, para morador, não sei o que, como é que é? Esse cara olha e fala: morador, mano? É morador desde quando? Tipo, sabe? Não é morador. Cara de turista total, né? Tipo, cara em Goiás, com essa cara aqui. Sim, E parece um belga. a belga não tinham falado ainda, né? Mas tem gente que chega falando inglês também e tal. Ah, não Sim. sabia. Eu falo: oi, tudo bem? Ah, você é brasileiro, sou. Ah, tudo bem. Mas esse lidar e esse aceitar o desconforto e essa lapidação, respirar fundo e só sei que nada sei, me ensina o que eu tiver para me ensinar realmente. E, e quando a gente volta, eu no caso para São Paulo, vou voltar, sempre volto para São Paulo. Depois de um ano, uma temporada em Piedade, eu já voltei diferente. E quando eu volto para São Paulo, eu já volto com alguma coisinha ali. Quer dizer, o ideal é que volte com alguma coisinha a mais ali, quando voltar, se voltar, né? Se vou conseguir, eu não sei. Quem sabe vai ser eles que olham lá em cima pela gente, Sim. né? E vão mexendo na chavinha. Alguma oportunidade nos traz. É. É interessante porque você tocou num ponto que eu achei bem legal, que é esse aspecto de como a gente sai, né? Como a gente sai de um lugar. Porque, veja, você é mais cigano do que eu, né? Lógico, tá? Eu fui bem mais cigano ali quando os meus 16, 17, 18, até os 24, 23 anos era bem assim, né? Viajando Uhum. bastante, saindo daqui, dali, da lá. Às vezes minha mãe nem sabia onde eu estava. Ninguém nem sabia onde eu estava. E Uhum. tava andando. Mas depois eu fui mais conservador, né? Fui mais quieto do que o Rafael aí. Mais quieto. Casou, ficou Casei, tranquilo.
exatamente. 2 casamentos. O Rafael não casou até agora, não tá? Ainda não. Eu tô com 37, ainda não casei. Bati na trave ali uma vez, mas aí não. Até por isso, né? Tipo, eu trabalhar dessa forma, podendo ser remota, sendo solteiro, não tendo filhos. A minha administração é mais pelos meus familiares ancestrais, desde pai e mãe, avós e tudo mais. Tem outras questões também, mas o meu, vamos dizer, o meu karma, não karma ruim, mas a minha administração acaba sendo mais sobre esses aspectos e não sobre o sustento de uma vida, né? Que é você nutrir realmente com comida, são outros pontos, né, cara? Sim. E esse aspecto do como sair e como entrar, ele fala muito sobre como nós respeitamos também algo dentro de nós mesmos e fora. Porque, claro, eu só respeito algo fora quando eu sei respeitar isso dentro de mim, né? Lógico. Então, se eu vou para um lugar e depois saio daquele lugar e não consigo honrar, não consigo olhar para aquilo que aquele lugar me trouxe, aquele lugar me ensinou, eu também não vou conseguir adentrar o novo colhendo aquilo que eu preciso e me colocando aberto para o aprendizado desse novo lugar. Não interessa se esse novo lugar é o meu chão, vamos dizer assim, ancestral, aquele que ao qual próximo de onde eu nasci, é onde os meus pais andaram, onde os meus antigos ancestrais também andaram. Não interessa, é um lugar novo, né? Eu estou chegando aqui diferente, né? Então eu também estou vindo com uma carga diferente, com situações diferentes, né? Que estão reverberando e isso vai reverberar para todos que eu interagir naturalmente. Então, esse respeito não significa que eu passo a mão na cabeça das questões que eu vi e que para mim não eram certo, que a mim não estava legal, assim por diante. Mas isso não significa que anule todo o processo do aprendizado daquele que aquele lugar me acolheu, me ensinou e assim por diante. Então, em 26 anos de Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu sempre repito é o lugar que eu respeito, né? Eu admiro muito, e se tiver gaúchos aí me ouvindo, é o lugar que eu tenho até um filho gaúcho, né? Um porto-alegrense, então imagina, né? Então tem mais do que um pé aí no Rio Grande do Sul. E tenho mais anos no Rio Grande do Sul do que na Bahia, né? Apesar de ser baiano, nesse momento estou mais gaúcho que baiano. Então honro muito aquela caminhada lá. E esses dias até escrevi um texto, eu não me lembro se foi em dezembro, acho que sim, que eu falava sobre esse aspecto de que quando você se desloca para um lugar, você também tem que se abrir muito as portas de algumas coisas dentro de você, de algumas situações dentro de você, para acolher também aquele lugar. Porque caso contrário, você vai com as amarrações que você leva, vai com as limitações que as crenças que você leva. E acaba você não se abrindo para aquele lugar mesmo. E não conseguindo estabelecer os vínculos que é necessário para o aprendizado. E isso é uma grande lição, né? Claro que do ponto de vista até sociológico, a gente já fala muito desses aspectos identitários, né? Que são as identidades que você vai consolidando nos lugares que você vai interagindo. Mas muitas vezes a gente vai ter preconceitos, a gente vai ter situações de crenças, né? De situações de negações, de exclusões, quando a gente vai para um lugar, não gosto disso, não gosto daquilo, isso aqui não me atende, isso aqui não sei o quê, só estou aqui para isso. Só estou aqui para trabalhar, só estou aqui para estudar, só estou aqui para... Não, se você está ali, você está vivendo. Desculpe, não tem solução. Você não está lá só estudando. Você não está lá só trabalhando. Você está lá vivendo. Porque ninguém é só trabalho, ninguém é só estudo, ninguém é só isso. Você está vivendo. Então, se botou o pé ali, você está lá dentro, junto com todos os que estão ali. Então, essa abertura também é essa que eu estou tomando bastante cuidado. Claro que tem os escorregos, e eu vou escorregar bastante, isso é claro. Que é o cuidado de me abrir, né? De estar à disposição do aprendizado, né? Para essa realidade que eu me coloco aqui nesse momento, para esse aprendizado que eu estou vislumbrando, estou olhando como bom aquariano, estou olhando lá na frente, né? E a conversa aqui é boa porque é um libriano e um aquariano. Isso é fantástico. As ideias Boa, voam, voam. voam longe, sim. Então já estou olhando lá na frente e percebendo, entende? Que eu tenho que abrir as portas dentro de mim, principalmente as portas do coração, para respeitar, né, o que eu vou enxergar, o que eu vou vivenciar. Né?
Enquanto você falava nas falas anteriores do seu menino que buscava e tudo mais, eu ficava olhando por esse viés, assim, do seu aquariano com a lua em Áries, que eu lembro ainda do seu mapa, algumas. E eu falava, realmente, cara que tem uma rebeldia, né, na sua juventude tende a ter uma rebeldia com um impulso emocional ali, que te levou, né, onde você pôde alcançar, e com isso também, com muito maior administração dos seus impulsos hoje, e também sabendo lidar melhor com essa sua rebeldia, e também olhando, né, até o impulso, o impulso não, Ares, a parte do corpo até que fala sobre impulso, que é a parte da panturrilha, é a parte do aquariano, né? Então o aquariano ele faz a gente ter impulsos evolutivos realmente sobre o todo, né? Para saídas da mente quadradinha e trazer novas possibilidades. Tem que dar uma equilibradinha entre o que é possível também, muitas vezes, quer colocar na realidade algo que ainda o mundo não está pronto para tanto, mas eu também adoro muito esse signo, tenho Júpiter na casa 10, então a evolução, acho que o meu propósito maior é trabalhar nessa evolução também, e lidar com isso, lidar com essas diferentes culturas e grupos, sabe? E colocar no. Cara, achar uma humildade que eu não tenho para respeitar a cultura local do que pode me parecer ser limitações, do, prisões e questões, porque também busco ter uma, essa conexão de expansão, e tem pessoas que são muito mais tradicionalistas também, e tenho pontos também que sou tradicionalista, minha lua em Capricórnio também é bem tradicionalista sobre outras questões, mas na questão sociológica mesmo, a minha vontade é de conseguir expandir todo mundo para sair do que eu vejo. E tipo, eu tenho que me humildar muito, respeitar muito e saber chegar muito no sapatinho mesmo, porque já não sou de cara aceito, já não sou. Então, imagina, Sim. abrindo a boca, querendo expressar algum tipo de julgamento, assim, é uma situação que, para mim, é desafiadora. O meu ego fica, tipo, muitas vezes, tipo, respira fundo aí pra você não tomar umas porradas aqui. Energeticamente eu tomo umas porradas espiritual de egrégoras que não estão habituadas com a minha, assim, tenho que me manter energeticamente protegido. Várias vezes nesse período já tive ataques espirituais e são difíceis. Para mim, eu que trabalho diretamente com isso, quem puder rezar para me ajudar aí também eu agradeço. É, Agradeço todo é, tipo de ajuda energética aí nesse sim. momento. Esse tema aí é bem importante, né? Bem importante mesmo. E eu também, né? Eu fiquei doente há 2 semanas atrás, né? Sim. E eu percebi que aí algumas questões assim bem fortes, né? Nesses aspectos emocionais aí, o quanto isso me afetou, né? E aí agora é um aprendizado diferente, né? De uma situação diferente, para se colocar realmente de uma forma mais protegida, olhar mais e prestar atenção nas necessidades tanto do corpo, das emoções, né, da mente, né, do espírito, e como isso está se conectando a tudo novo, a tudo diferente. Ao próprio ambiente do lugar onde eu estou morando, né, a casa é diferente, é uma casa muito mais ventilada, né, e um vento constante, uma vegetação diferente. Estou num lugar, em um terreno que tem alguma vegetação, então eu vou começar a plantar, vou começar a mostrar algumas coisas, né, de ervas, ainda não fiz ainda, não me conectei totalmente ainda com a terra. Então eu percebi também algumas questões aqui que estão sendo bem interessantes e não, né?
porque tá me incomodando, vamos dizer assim, tá me incomodando, porque o ritmo é outro, não Hum, é o mesmo ritmo, não é o mesmo ritmo. E esse ritmo, tô aprendendo, eu tô aprendendo. E aí não tem uma resposta muito clara, né, ainda. Então aí, porque olha só, na nossa mente aquariana, a gente vê assim, não, peraí, eu tenho todas as respostas. Você quer saber sobre o planeta X, Y, Z? Eu sei a resposta. É assim, né? Mas isso é uma bobagem, né? A gente não tem todas as respostas. A gente não tem. Então, é, eu estou esse lidando. eixo leão aquário aí, esse Sim. eixo leão aquário aí, o eguinho, essa estrutura do ego é bem complexo mesmo. Desculpa de interromper. E olha onde que está esse eixo aquário e leão, no meu caso. Na casa 4 aquário, e na casa 10 leão. E na casa Olha, 4 quem é? Né? Se não a ancestralidade, né? O sim, chão, o lar, né? Aquilo que você se firma, né? As suas raízes. E é exatamente isso que mais eu vou lidar aqui, nessa nova realidade. Que eu vou rever, eu vou aprender, eu vou trocar, vou partilhar. É exatamente isso. E em aquário. Entende? sim, E aquário quer quebrar as tradições, aquário quer aquela coisa mais despojada, mais livre, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo também traz um elo aí de olhar mais solto também. Ok, vou navegar, mas navegar, meu, mas bota os dois pés nessa terra, tá? Não fica aí querendo devagar pelos céus, não. Bota os dois pés e vamos lá aprender. sim, Então, esse também gera um certo conflito, esse eixo, né? Aqui. Então, é bem interessante isso. É bem interessante isso. Então, claro que aí isso gera o quê? Alguns tipos de situações descompassadas e que vai gerar algo desprotegido e que vai dar margem para ataques, né? Vai dar margem para situações desconexas de si, e aí você vai ter que aprender a se recompor rapidinho, né? Caso contrário, vai ficar doente, né? Então aí eu já fui lidando com as situações assim. sim. É, não lembrava da sua parte, então, que você então tem um mapa ao contrário do meu, né? Eu tenho 4 em Leão e 10 em Aquário. Seu ascendente em Escorpião, então, né? Sim. Esse detalhe não lembrava. Interessante. O meu é em Touro, né? Então, os opostos complementares se comunicando Sim. aí. E eu fiquei também doente aqui. Eu tive uma. Cheguei a ficar doente, vai, mas eu aproveitei um grande incômodo e em determinados momentos da vida, quando tem algum processo, a minha tendência é ter algum tipo de dor de cabeça. E o meu corpo acessou no plexo solar, inclusive, no estômago e tal, um processo de um antigo relacionamento que eu tive e ficou muito claro para mim, me veio uma dor de cabeça, eu fiquei 24 horas de cama, aproveitei para fazer um jejum também e aí foi uma profundeza mesmo ali que eu experimentei de perceber uma purificação mesmo e aí essa escolha consciente. Imagina, tem um ascendente em touro, odeio fazer jejum. Fazer jejum para quem tem estrutura taurina é um cacete. Aí eu conscientemente, beleza, tá pegando estômago, plexo solar, relacionamento e tal, já sabia o que estava rolando. E aí eu falei, jejumzinho, Rafael, parabéns. Aproveite a oportunidade que a vida está te trazendo para fazer aquilo que você que te tira do controle, da zona de conforto, né? E tudo isso fala sobre sair da zona de conforto. Se a gente não sai voluntariamente da nossa zona de conforto, a gente não vai ficar frente a frente com as nossas limitações. E aí a gente acha que a liberdade é fazer o que eu quero. Isso é libertinagem, né? É o que faz ficar preso naquilo que a gente está condicionado. Não ver o mundo através de um outro ponto de vista, não se sujeitar a fazer aquilo que a gente não Uhum. gosta. Ah, não, meu eguinho não gosta de fazer tal coisa, eu não gosto de comer giló, eu não quero fazer tal coisa, eu não quero ir para academia, puta, aquele ambiente lá, não sei o quê, aquele tipo de pessoa. E aí você coloca um rótulo daquilo que você acha que você não é, né? Ou daquilo Sim.
que você não quer ser rotulado também. E qualquer tipo de rótulo é uma grande limitação sobre toda a possibilidade daquilo que a gente pode se tornar ser, que é ser um ser de infinitas possibilidades, caso se experimente. Caso Sim, tenha a capacidade de você chegar num lugar, em vez de tomar um sorvete de chocolate ou sim, daquilo que você sempre pede, você experimentar um sorvete de cupuaçu, sabe? A coisa mais exótica. O que você nunca pediu? Experimenta. Ah, você vai achar estranho. Vai achar totalmente estranho. Você nunca fez um negócio, o corpo não entende aquilo ainda. Sua consciência ainda não está harmonizada com aquela frequência. Fazer os mesmos tipos de estímulos, né? Você também já passou pelos programas da Tenda aqui, até sexuais. E aí? Vai ficar preso naquele tipo de frequência, naquele grupo de pessoas, na maneira como a gente lida com as coisas. E aí? Acabou a vida? A vida a gente vai ficar, nasceu para pagar conta, consumir sempre as mesmas coisas condicionadas à cultura, a maioria das vezes, da casa que a gente foi criado, e repetindo, a gente acha que honrar a ancestralidade é ficar repetindo o padrão, uhum, né? sim. Então, Eu me lembro de um texto também que eu postei, acho que foi o último Reels que eu fiz aí. E é que quando você aponta para os novos horizontes, observe o que se deixa para trás, né? Agora, você tem que ir. E todos que vieram antes de você, espera que você vá. E não que fique olhando para trás, repetindo, querendo somente aquelas realidades. Não, o sonho dos nossos ancestrais é que a gente seja alegre, que a gente vá viver, entende? sim, Viver. E sem isso, não tem como você realmente dar os passos e dar a continuidade honrando de verdade, porque isso é honrar, é seguir da sua forma. E aí você, como é que tá? Tá em relacionamento? Me conta aí essa história. que isso, cara? O libriano aí não está se relacionando, né? Cara, a minha estrutura da minha lua capricorniana, ela tem uma tendência a ser lenta emocionalmente, né? Por mais que tenha essa potência libriana de relacionar-se, casamento e tudo mais. E eu tenho um, um tempo interno, né? Entre um relacionamento e outro e uma cobrança de que para isso, para se estruturar num nível de, estou me relacionando, vamos dizer, para dizer que namora, alguma coisa assim, o meu tempo interior dessa lua capricorniana precisa sentir alguma coisa mesmo para dar esse rótulo, né? Experimentar esse rótulo e transitar sobre isso. E aí ainda não, depois do último relacionamento, que acho que já faz uns 5 anos, ainda não aconteceu, não. Uau, esse tempo é longo, né? Que, Não que sei, legal isso. cara. Então, a pessoa que eu mais passei perto de me relacionar, assim, para estruturar um casamento, eu demorei acho que uns 7 anos para realmente sentir que eu amava ela, para depois a gente vivenciar 2 anos e meio junto, né? E Sim. foi o que mais passou perto, assim, de ser um relacionamento com nome de casamento, né? E aí depois namorei outra vez, mas não passou nem perto, né, do outro, da outra possibilidade de casar-se, né, no caso. E você tá se relacionando? Agora sim, agora sim. Ó, eu senti um entusiasmo. Agora sim. É, em breve vem aí, ó, em breve vai aparecer assim mais claro, mas sim, agora estou me relacionando. Sim, sim. Interessante. Mas a Imagino gente já que teve aí, 2 anos. já tivemos, a gente teve algumas lives, a gente trocou, né, partilhamos algumas questões assim, bem mais complexas, né, de relacionamentos. E a gente está falando de mudança, né? E mudança também conta muito nesse aspecto do relacionamento, né? E o quanto isso também reverbera nesse aspecto de que o que nos impulsiona
pelo menos para mim, né? Pelo menos os meus aspectos astrológicos, principalmente minha Vênus em peixes. Então eu sou um romântico, não adianta, né? Eu sou um romântico. Então, não tem como fugir disso, né? E Sim. o Libriano aí tá meio assim, né? Ele é romântico também, tem o seu lado romântico, mas a minha Vênus em peixes, cara, é um campeonato de romantismo, né, dentro de mim. Então é romântico, inveterado, aquele que se entrega totalmente. Então é preciso, né? Eu vibro muito isso, né, dessa forma. Mas os desafios, né, que tive principalmente no segundo casamento foi muito grande, né? E a gente até trocou algumas ideias em si e foi uma grande experiência. E depois do final desse casamento também foi um processo muito longo, né, para mim, né? Porque para o Rafael Ruggeri, 5 anos é o período de, de aprendizado, de respiro, né, de lidar com a situação, de ver. Para Não mim é é um uma pouquinho mais escolha. rápido, né? Não é uma escolha, não é uma escolha mental. Isso não, isso daí é os movimentos internos. Eu gostaria de dar uma acelerada em algumas coisas também, que talvez seriam mais fáceis. Mas a maneira do Libriano ser romântico é bem diferente, né? E a minha Vênus é em Libra, inclusive, né? A forma de relacionar-se se torna um pouco mais. Não é perigosa o nome, mas é tipo, busca ter uma responsabilidade ali sobre isso num nível. A Lua Capricorniana também, que eu acho que coloca uns pesos em algumas questões, assim, tipo, de tomar muito cuidado. E acho que tem algumas tendências aí do passado, de quando não tinha também uma capacidade em lidar com essa tal responsabilidade afetiva, de querer ser realmente um bom companheiro, não sabia, não tinha estruturado ainda valores sobre isso, e sei que não fui tão bom quanto gostaria de ser, e acho que tem até um medinho de fazer mal, de fazer pessoas sofrerem e tudo mais. E então, para colocar sobre essa possibilidade, de saber internamente que isso precisa estar com uma vontade estruturada real de que é isso que eu quero, sabe? Então, é um cuidado que eu tenho que ter comigo, sabendo que é, tenho interesse em algumas pessoas hoje. Na verdade, em uma pessoa. Umas pessoas é ótimo, né? Parece que você falou muito libriano, né? Foi muito libriano. Tem umas possibilidades aí, algumas Eu pessoas e tenho um tal. menu, parece isso. Não, o libriano, ele olha, tipo, oportunidades. O libriano é muito louco. Ele fica indeciso porque ele vê tudo em oportunidades. Até desde escolher uma comida no cardápio, quanto pessoas incríveis que conhece, mas que qual que é aquela pessoa que toca, e é quando a mente cala e busca sentir, e dentro desse sentir tem um interesse, sim, em uma pessoa. Se ela tiver por aí, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Me liga daqui a pouco. Legal. Isso aí. Bem legal isso. Mas esse processo é bem interessante, né? Porque quando eu fiz a tenda, isso foi o quê? Eu estava em São 2020? Paulo ainda, né? 2019 para 2020, eu acho. Não, já tinha começado a pandemia, né? É, já tinha começado a pandemia. E eu estava exatamente 2020, no final, né? seu Do segundo relacionamento. casamento. Sim. Exatamente. E num processo extremamente assim, complexo, né? Em tudo. Tava fazendo algumas mudanças na minha vida também, né? E, e foi bem interessante tudo, as experiências, interessante. Mas enfim, sim, né? Do ponto de vista que a gente olhar para o aprendizado, para a Não evolução, com muito, certeza. não muito agradável, né? Não, No nosso, mas é. mas é importante. Sim, Importante e interessante, além dos nossos quereres e é, busca exato. de conforto emocional. E etc. Sim. E aí depois, sim, posso dizer que até este momento não estava num relacionamento, né? Efetivamente, vamos dizer assim, me entregando do jeito que eu gosto, né? Romântico, entregue, 100% entregue.
Então, vamos dizer agora 2023, né? Fevereiro de 2023, posso dizer com franqueza, com tranquilidade, não, agora estou me sentindo totalmente entregue, como eu realmente me sinto bem, né? Dentro desse processo. Então, isso é algo novo, né? Então, isso também veio, vamos dizer assim, mais uma coisa veio se somar nesse processo de mudança, né? Aqui para as redondezas de Salvador, que é isso também, né? De vivenciar um relacionamento, né? Novo, construindo esse processo de um relacionamento, né? Que tem todas as questões envolvidas, né? Então, isso também se soma a tudo esse aprendizado que eu estou tendo culturalmente, espiritualmente, com o meu trabalho também, porque vem muitas mudanças por aí, algo de paradigmas diferentes, porque principalmente eu saio das matas, vamos dizer assim, para as águas, né? Então, eu saio de um elemento mais de terra que eu estava vivenciando nos últimos anos e eu estou indo para um caminho das águas. Então, mas o pé está lá na terra, e isso continua muito firme, né, esse aprendizado, mas as águas agora estão me trazendo aspectos bem profundos, né, e aí vem o relacionamento e também vai trazer esses aspectos, né, muito profundos também. Então, isso é um aprendizado. Já assistiu o Avatar novo? Assisti. É a sua história, mano. Saiu das matas e foi pras águas. Exatamente. Exatamente. É demais, né? Você é o Avatar ali, com Não suas sou batalhas. bonito, não sou bonito igual o Avatar lá, né? Mas realmente é interessante, né? A experiência mesmo, que eles foram para as águas, aquilo me tocou muito, né? Me tocou muito, porque é isso, né? Então eu, para ir para Salvador, estou atravessando o mar da Baía de Todos os Santos, né? E estou atravessando uma história emocional muito forte, muito profunda, que eu estou aprendendo a lidar com isso, entendeu? Então isso é muito profundo, né? É muito forte isso, né? Não, Então vem aí questões. isso é muito importante para você, né? Você tem sol de casa 4 também. Né? Sim, O exatamente. sol de casa 4 tem esse trabalho fortíssimo com o chakra básico, né? Que é essa conexão raiz com a ancestralidade. Então você brilha muito, né? Se conectando com essa sua ancestralidade, com essa terra velha, né? Que traz essa história, essa tradição, essa espiritualidade que vem das suas raízes mesmo. Então isso daí vai te potencializar num lugar muito importante, né? Importante mesmo de saber estar em casa, né? Acho que você deve, não sei, né? Provavelmente Uhum. ter esse lugar de se sentir em casa. Ser caseiro com sol de casa 4, com certeza você deve ser. Mas que nessa ser caseiro aí nessa região, com essa potência da sua ancestralidade, honre muito esse lugar e leve muito a sua expansão de consciência que você alcançou durante toda a sua jornada também. Né? E isso vai também automaticamente fazer com que a sua carreira no oposto complementar te empodere leoninamente e você tenha a sua autoestima aonde realmente ela merece ser como um grande leão. É. Eu não sei se o Alexei e o Airon tá aí. Também está desativado os comentários aqui. O Alexei, ele tá Tá. lá no em Mendoza, na Argentina. Foi uma Hum. dessas pessoas muito especiais na minha vida aí nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos. Ele participou junto comigo da rede latino-americana de masculinidades e foi para mim Eu um grande lembro. mestre, né? Um grande mestre para mim, vamos dizer assim, né? Nesse processo dessa grande mudança, vamos dizer assim, dos últimos anos. E eu me lembro que uma vez ele me disse assim, ele me disse assim, olha, se um dia você apontar de novo para esse horizonte que é a Bahia e ir para lá de novo, você está indo para o seu berço, olhando para o seu berço de uma forma diferente e colhendo aquilo que você precisa colher. E ele, argentino, de Mendonça, olha, Mendonça está no pé da Cordilheira dos Andes, onde você
você ouve falar de vinhos, né, de grandes sítios, né, de produção de uvas. E o aprendizado dele todo, praticamente foi aqui nessa região. O aprendizado que é xamânico, espiritualista, das práticas que ele tem, que ele, até hoje ele pratica, foi aqui, vamos dizer assim, que ele colheu, que ele aprendeu, e assim nos conhecemos, e desde então faz mais ou menos 3 anos que a gente tem muitas conversas intensas e bastante profundas, e ele me mostrou muitas coisas daqui que eu mesmo não conhecia. Isso que é interessante, né? E agora eu estou aqui e, e isso está vindo para mim muito forte, né? É exatamente isso que você está falando, as raízes, né? Esse toque com a ancestralidade, né? Com profundo respeito, mas sabendo que o meu caminho é um caminho que eu vou olhar para isso com respeito e seguir a minha jornada, pegar daquilo que eu tenho que pegar que antes eu não conseguia, agora vamos dizer assim, eu tenho condições de pegar se eu for humilde, né? Se eu me colocar humildemente diante disso tudo. Então tem uma história muito profunda aqui, principalmente toda a ilha de Taparica, né? Quando eu falei no início, de grandes matriarcas, mulheres que traduzem práticas ancestrais antigas, né? E essas práticas vêm sendo referências para muitas pessoas nas suas práticas espirituais. Claro que grande parte delas estão atreladas a grandes centros terreiros, né, de umbanda, de candomblé, de outras práticas mais religiosas, mas todos eles estão interligados diretamente com aspectos culturais, identitários do lugar, que independente da religião, formou e formatou o jeito de ser também, vamos dizer assim, da população, do jeito de se comportar, o jeito de buscar, de interagir com as suas emoções, com a sua espiritualidade. Então tem muita coisa assim, que às vezes eu olho aqui, às vezes a gente não consegue ver aqui isso, né? Nós mesmos como baianos, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de perceber, mas isso faz parte, né? E aí eu já consigo perceber, né, que, opa, tem aí também algo muito importante para você cumprir como tarefa, eu dizendo para mim mesmo, né? Que é me colocar a serviço, né? Me colocar à disposição desse processo também aqui, né? Não como é o que sabe, mas como um aprendiz que facilita, que apoia as conexões, que permite esse fluir no campo social, no campo afetivo, vamos dizer assim, da identidade do lugar. Porque é um aquariano, né? Aquariano, ele tem essa facilidade de lidar, assim, né? Com grupos, com o social, né? Com aquilo que vai surgindo ali, e com o coletivo, né? E fazer esse coletivo fluir. Então, parece-me que um dos grandes desafios que vai surgir é isso, né? De me abrir, e nesse me abrir eu vou aprender algo, e nesse processo de aprendizado também vou apoiar outras pessoas nas suas conexões espirituais também, e isso vai reverberar com certeza nos próximos anos agora, né? E no próprio trabalho, né? Talvez o próprio Caminhos da Mata, agora que eu em breve vou lançar aí a primeira turma desse ano, vai ser um processo primeiro que vai trazer essa imersão das águas como ponto principal, né? E aí interessante que esses dias eu me conectei de novo com a história, né, entre Oxum e Oxóssi, e que no primeiro momento, né, as águas de Oxum invadem a floresta, né? E ao invadir a floresta, há um conflito que se estabelece entre o masculino e o feminino. E nesse conflito é preciso aprender a lidar, a construir os limites, né, de um e de outro. E aí há uma grande negociação. E nessa negociação tem um ente maior que se coloca, né? E até que se estabelecem os limites dos rios e da floresta, para que a floresta tenha fartura, tenha prosperidade, tenha abundância. É preciso que as águas também respeitem os seus limites, né? E a floresta também os seus limites. E aí o feminino e masculino flui naturalmente, vamos dizer assim, como uma sinuosidade dentro desse aprendizado. Veja que isso é um grande aprendizado dentro de mim como homem, né? De olhar com clareza como é que vou colocar esse feminino dentro de mim. Como vai fluir esse feminino diante disso, né? E estou nas águas.
Eu vou atravessar as águas quase semanalmente, né? Muitas vezes. E ao mesmo tempo eu estou na Terra, né? Vou estar numa Terra, e uma Terra que vai estar cercada de águas, Hum, entende? sim. Olha que coisa interessante. Então, tá vindo muitos insights, né? Então, a própria vivência Caminhos da Mata vai trazer esses insights aí, assim que em breve eu vou falar melhor sobre esses aspectos. Mas essa estruturação de terra para você, ela é bem importante, né? É, o quanto que a energia de terra mesmo para que o seu rio flua, né? Para que você consiga dar limites e consiga se proteger, né? É, a grande potência da água é criar o caminho. E se você não sabe para onde você quer ir, Uhum. É isso aí. tipo, uma coisa fica muito misturada na outra e quanto dá trabalho também de olhar para essa raiz, né? A raiz ela precisa se conectar nessa. Existe raiz de água, mas que estruturalmente, né? Como a nossa árvore da vida, ela é uma raiz profunda que precisa dessa estruturação de terra mesmo, essa conexão Uhum. ancestral. Temos florais para te ajudar nesse caso, caso faça sentido para você. Maravilha. E o curso aí de purificação sexual, como é que você está vendo aí? Como é que você está percebendo? Como é que vai ser? Cara, hoje eu tenho trabalhado de forma individual, né? Eu tenho feito atendimentos individuais e tenho a metodologia básica da purificação, mas que trabalhando de forma individual eu consigo também colocar alguns elementos, assuntos, o acompanhamento perante as necessidades de cada um, faixa etária, e tudo que vai agregando, e não é mais só, né, purificação, agora já tem mais outros elementos. O período básico é aqueles 3 meses ali, mas que agora com mais estudos, ensinamentos, e as questões individuais também acabam trazendo outras possibilidades de estruturação, de arquétipos, e olhar para a criança interior também me tornando terapeuta alquimista, colocando essas energias no contexto e principalmente olhando com o mapa do lado ali. Tipo, eu olhando para o Debrando aqui, ele está falando, eu estou vendo o mapa dele aqui, mas e tal coisinha ali? Ah, não, tal coisa tá zoada. Então, peraí. Então vamos olhar para aqui, tem uma estrutura daqui. Faz sentido? Faz. Então vamos botar esse exercício aqui para te ajudar nessa questão também. E então Uhum. isso tudo vem sendo muito legal. E também tem a possibilidade de fazer a metodologia toda por gravação, né? Todas as gravações de todos os conteúdos, aí eu passo a metodologia, a agenda e tudo mais, e a pessoa pega, acessa a área de membros lá e faz praticamente sozinho. É uma possibilidade também para se tornar um pouco mais financeiramente viável para quem não tem, né, condições de investir aí no acompanhamento tete a tete aí, mas pode se beneficiar com um bom material, um material muito bom. Algumas das melhores gravações das turmas que rolaram, né, são disponibilizadas a partir de cada um dos conteúdos agora também. Então tem essa possibilidade. Em breve eu vou fazer uma videoaula mesmo, com meditação, a partir de cada um dos estudos saindo, né, da gravação das turmas. Mas está rolando, tá rolando leitura de mapas, Tzolk'in, mapa astral, os florais. Eu estou com um novo kit de autoconhecimento que eu estou para lançar aí também, que vai agregar um pacote de várias coisas que depois finaliza com um ensaio fotográfico, né? Com um ensaio fotográfico remetendo ao estudo de autoconhecimento daquele pacote que a gente vai ter trabalhado para a pessoa chegar com e ter, né, a imagem dela sobre a busca da espiritualidade dela, remetendo esse signo sinal, né, que eu falo bastante, que é o que te remete, não é só tipo, uma foto sua, não, uma foto que te remete a um significado, né? Então, dentro desse conceito, desse empoderamento pessoal, que é o viés desse ensaio fotográfico. Bacana, legal.
Legal. Ok, moço. Acho que para a primeira live, depois de algum tempo, já são aí 1h12. Tá bom, né? Tem alguma Falar. pergunta que você queira fazer ainda que você esqueceu aí? Uma provocação? A gente nem se provocou hoje, a gente está Não, com saudade um hoje do tá outro, a calmo, né, gente cara? Tá calma essa tá com live. saudade um do outro aqui, a gente não saiu falando tanto, ia falando dos pepinos um dos outros, falando que você é um cara explosivo emocionalmente, não dá conta das emoções, tô brincando. Mas sabe de uma coisa? A minha revolução solar, eu tô com ascendente em Áries. Então, só para completar assim, então beleza, né? É, Beleza. mas você pode ver que é um novo início, né, meu irmão? Vai ver. É, bem Esse seu interessante. novo, esse seu novo início aí nessa revolução que acabou de ser. Que dia que foi? Já foi? 23 de janeiro. 23 de janeiro. Você Maravilha. mandou parabéns para mim, não foi? Você mandou? Mandei? Eu sou meio vadinho aqui. Não, brincadeira. É, 23 de janeiro começou aí, e agora nesses caminhos é iniciando o processo. Bem interessante isso, bem interessante, né? Então, enfim, É, isso bem aí, meu legal. irmão. Agradeço a oportunidade também. Só convocar quando tiver uma ideia aí. Vamos botar para botar no ar aí para a gente conversar. Sempre uma honra. Ficaria aqui em lives e gosto tanto de trabalhar aqui nessa coisa que fiz disso o meu trabalho, falar sobre assuntos, falar sobre autoconhecimento, falar sobre temas importantes com quem está interessado no Sim, mistério da vida, né? Para a gente evoluir, isso é sempre um prazer. eu até desabilitei ali, mas deixa eu ativar de novo se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, só para. Vai lá, né? Se surge alguma pergunta ali, alguma coisa de alguém queira fazer ainda dá tempo. Bom, Ah, mas assim, vamos. ah, em breve, na verdade, eu quero trazer alguns desafios, alguns temas quando a gente for evoluindo, porque você vai fazer a sua caminhada aí, com certeza vai surgir grandes aprendizados, e eu aqui também, isso é fato, né? Está claro show. para mim, já estou percebendo bem com clareza que a cada momento, assim, olha, semanas vai surgir grandes experiências. E aí a gente se permitir aí trazer alguns temas dessas experiências, porque a gente já se conhece, as lives nossas já eram bem provocativas de trazer realmente os nossos podres e as nossas grandes qualidades e tá tudo bem. Isso não tem problema nenhum, Vamos né? Porque navegar nessa, vamos navegar. nessa história. E a palavra Pode tá bem, bem legal, né? Vamos navegar. para você, então, tá muito. Aqui eu tenho que me manter firme para ficar no chão, cara, porque a energia do cristal te É, coloca num lugar etérico, assim, que todo mundo fica meio avoado aqui. Eu falo, não, galera, volta para cá. Eu chegando de São Paulo com o Martin Virgem, trazendo metodologia e falando, não, galera, volta pro chão, ó, vem cá, faz assim, assim, assim. Ah, mas o que eu faço? Vem cá, vamos trabalhar tal coisa aqui, estruturação de sim. terra mesmo. E tem sido interessante, mas dentro dessa programação metodológica virginiana, a gente pode pensar em, no mínimo aí, uma vez a cada 3 meses fazer uma livezinha, né? A gente passou quase Bacana. um ano Uhum. aí para vamos, vamos trocar mais aí. Legal. É, bom, ali só tinha mais uma consideração. Estamos aqui em Jalan, Bipal, Índia, assistindo vocês. Jeff Calazans. Ou na Índia, cara. Estamos sendo assistidos na Índia. Vai ver. Deixa eu ver se Arrou. tem mais alguém Já aqui, arrou. alguma coisa. Não, só essa observação mesmo que tem aqui. Mas legal. Então, tá Qualquer bom. coisa também as pessoas mandam lá depois no comentário ali no. Eu vou deixar a live publicada. Aí te marco lá também. E aí as pessoas podem Fechou. mandar qualquer pergunta lá também. Valeu. Valeu, Abraços, Paty. Valeu, Atila. valeu, Caião. Valeu todo mundo que tá aí com a gente também. E o D, com Deus, meu irmão. Até obrigado. daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.